Pastor, já de antemão eu quero perguntar como que foi a sua conversão, como o senhor se converteu, o que que aconteceu, sempre foi da igreja, como que foi isso na sua vida? Vamos lá. Não, eu não era da igreja, não nasci em berço evangélico. E eu fui conhecer a Jesus com 20 anos. E foi através da minha esposa, né? Eles acabaram tendo um convite para ir para a igreja. E eu acabei acompanhando, mas eu não queria, pastor. Não queria, e ela se converteu de primeira. E ela falou, ó, você é da igreja, você é de Jesus, e aí você vai acompanhar a gente. E eu não queria, não. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu, agora será que eu vou perder a noiva? A gente era noivo, e eu queria correr disso porque eu não tinha tido o mesmo encontro que ela tinha, né? E aí um belo dia eu fui levar ela pra igreja, mas assim, já pensando, que ela pegou e falou assim, se você não quiser Jesus, eu vou ficar com Jesus. Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? É isso aí. Ela foi posicionada, É tá isso aí. faltando hoje em muitos relacionamentos. É verdade, é verdade. É verdade, a gente vê poucos hoje, né, pastor? É a verdadeira conversão, né? Isso aconteceu há 20 anos. A gente vê muitas pessoas frequentadores de igreja, né? Esquentadores de banco, mas Verdade. a conversão genuína, que é a que transforma mesmo, que é o que o Senhor quer de cada um de nós, a gente vê pouco, né? Mas graças a Deus eu louvo ao Senhor que isso aconteceu com a minha esposa. E aí, ela foi num segundo culto, pediu pra eu levar ela. E a gente foi nessa igreja e a igreja era no segundo andar. E eu falei, eu só vou te levar. Não quero nem entrar na igreja. E aí eu fiquei no estacionamento dentro do carro e ela subiu pro salão da igreja e começou o culto lá. E eu falei, eu vou ficar esperando pra levar ela embora, porque na época o dinheiro era curto. Aí ia ter que ir, voltar pra buscar. Eu falei, eu vou ficar aqui mesmo esperando. E aí fiquei. E aí, como diz a palavra, né, em João 16, que o Espírito Santo é aquele que convence, né? Verdade. Do pecado, da justiça e do juízo. E ele começou a falar no meu coração, você já tá aqui mesmo, né? Que custa você não subir, né? E eu peguei e acabei subindo. Só que eu subi, pastor, daquele jeito. Cruzei os braços, cara feia. Aquela cara assim de não fale comigo, não quero saber de ninguém, só tô aqui por causa dela. E entrei desse jeito. E sentei nos últimos bancos e fiquei lá, de cara fechada. E aí, a pastora da igreja, que é pastora até hoje, né? A gente tem esse contato até hoje lá, né? Sou muito honrado naquele lugar ainda. O Senhor permite a gente ir lá hoje pregar e tudo. Essa pastora, aquela irmã do coque, sabe? Eita. Das antigas. As docas que eu falo, As doca. né? As docas. É as docas. Quem acompanha o pastor Isaí já sabe quem que é. E ela vem daquele jeito, cheio do Espírito Santo, marchando, né? Já com o dedinho levantado, olhando pra mim devagarzinho. E eu falei, meu Deus, será que é comigo? E aí chegou e apontou pra mim. E começou a falar coisas que nem minha esposa sabia e que nem meus pais sabiam. Que só eu e Deus sabia. As doquinhas é forte As na doquinhas revelação, forte. né? Ainda existe as doquinhas, viu, verdade. povo de Deus? E aí, naquele dia, ficou claro e patente pra mim, pastor, que aquilo que eu achava que não existia, ou que que existia um Deus distante, que talvez não existia, ele poderia olhar lá do céu e não se interessava muito pelas nossas vidas. Naquele dia eu entendi que existia um Deus que cuida dos detalhes. Existia um Deus que sabia dos pormenores da minha vida insignificante, né? Que eu não sabia nada de Deus, mas que Ele sabia de mim. E aí uma coisa ficou clara pra mim naquele dia, pastor. Deus se movia no meio daquele povo. Aleluia. E eu falei assim, eu não posso fingir que não aconteceu mais. Eu não posso falar assim, né? E fingir que não aconteceu nada comigo e que eu não preciso. Eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. E eu saí daquele lugar falando, Deus existe e Deus habita no meio desses crentes aí. E eu não posso ser indiferente mais. Você teve, então, um despertamento, né, nesse momento. Clariamente. Para as coisas de Deus. Quer dizer, quanta gente está na igreja hoje, mas são convencidos, não convertidos. Verdade. E ali você foi, na realidade, entrou no processo da conversão. Sim, Genuína e verdadeira. E foi genuína e verdadeira, pastor, porque virou a minha cabeça. Virou minha cabeça, eu larguei tudo, queria abandonar a faculdade. Eu fazia faculdade de educação física e aí já não queria mais bater com isso e não queria mais ir. E só queria igreja e não saía mais da igreja, buscar Deus, aquela coisa toda. Até minha mãe ficou nervosa comigo, não entendia.
E aí meus irmãos, todo mundo... Hoje todo mundo é da igreja. Eu fui o primeiro e levou todo mundo pra igreja. Você Minha foi as mãe... primícias, o primogênito. Foi, o primogênito. Tanto no mundo físico como no espiritual. Legal, E aí minha mãe Deus. falou assim, eu vou lá naquela igreja, porque estão fazendo uma lavagem cerebral na cabeça do meu filho. Nossa. Eu quero ver o que eles estão falando lá. E aconteceu a mesma coisa com ela. Foi e ficou. Olha E aí eu nunca me desviei, nunca me afastei dos caminhos do Senhor e tô até hoje. Pra E é glória de Deus. interessante o que o pastor tá falando, porque sempre tem um que Deus levanta para arrastar os outros, né? Você foi o primogênito aí da conversão familiar. Exatamente, foi E assim. através de você veio mãe, veio os Irmãos. Olha só que coisa interessante. Por isso que a gente sempre fala isso, tem que alguém se levantar, pastor. Sim, tem. É importante. Tem. Que legal. Sim. E aí se converteu e começou na busca. Aí começamos a buscar, depois logo fui líder da mocidade, fiquei bastante tempo como líder do jovem, aí pregava nas pontes de ônibus, pregava nas praças, pregava nos parques público. E fomos começando a fazer a obra de Deus, depois fui ungido evangelista. E aí entra o processo do meu batismo, né? Que aí eu comecei nesse processo que também é uma coisa muito interessante. Se você conhece alguém que teve alguma batalha aí de batismo com o Espírito Santo, fica aqui nesse podcast, já curte, comenta e compartilha, porque você vai conhecer a história de alguém que ficou 21 anos buscando para ser batizado com o Espírito Santo. Olha só, 21 anos. Você se converteu com 20 anos. Então, com 41 anos, que você foi batizado no Espírito Santo. Exatamente. Olha só. Eu hein? tenho 44 anos. 44. Faz 3 anos que Que você eu tô foi vivendo todos esses mistérios. aí. Olha só, que interessante. Porque tem muitas pessoas frustradas que eu conheço. Isso. Porque nunca foram batizadas no Espírito Santo. Mas eu sempre falo, a minha esposa também demorou muito. A gente tava conversando, né? Ela demorou bastante para ser batizada, assim, por ser filha de pastor, de a mãe também ser da igreja. Demorou muito tempo. Mas também, quando veio Tudo. com juros e correção monetária. Exatamente. E é interessante. E como foi isso? Você tinha, então, 41 anos de idade. Quando Ou você eu tá fui 44? Eu tenho 44. Todos esses mistérios que a gente Mesma tá idade, vivendo, eu sabia? tenho 3 anos de mistério. Estamos com 44. Juntos? Ô, glória! Ó, 44. Olha que mistério. 44. O portal Dalet dobrado, hein? Eita, Então glória. tem 2 portas abertas para nós esse ano. Aleluia! Coisa Então, boa. como que foi isso? Como que foi essa experiência que mudou a sua vida, assim? Porque teve uma mudança. Com certeza. Extraordinária. E tem gente que tá na igreja e nunca teve essa experiência e acha que Deus não ama, Isso. acha que Deus, né, tá longe. Como que Isso. foi isso, pastor? Essa é a dor, né, de muitas pessoas. E hoje eu sei, né, que Deus me levantou, né, para isso, para ajudar esse tipo de gente que passou. Hoje às vezes eu vou ministrar nas igrejas, a pessoa só chega para mim, eu começo a ver o jeito que ela fala, eu já sei todos os bloqueios que ela tem, eu já sei como ministrar ela. E para a glória de Deus, a gente teve um evento agora há uma semana atrás. E todas as pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo foram batizadas naquele dia. Não saiu ninguém da igreja sem ser batizado com o Espírito Santo. Hein? Mas tem muita chave, tem muitos bloqueios, como o senhor falou, Sim. que acaba o tempo, né? Então, comigo, eu passei por tudo isso. Então, essa busca do batismo, para mim, foi uma escola, foi uma faculdade. Né? Então, para quem ficou 20... E assim, eu esperei 21 anos, mas foi 21 anos buscando, pastor. Não foi 21 anos assim, pra mim tanto faz. Eu chorava. É porque tem gente que também fica 21 anos, mas não busca. Não busca, não. Eu E não. aí que tá o segredo, né? Aí que tá o Foi segredo. 21 anos ali na presença. Buscando pra receber. Desejando, pastor. Desejando. Chorando. Olha aí. Eu tenho um caderno de promessas. Bom, hein? Isso é forte. É hein? bênção. Eu tenho o caderno de promessa dos primeiros dias. Eu tenho o caderno de promessa que fala da primeira pessoa que profetizou que um dia seria pastor. Tá lá até hoje. Olha que legal. E nesse caderno de promessas, todos os anos, pastor, dos 21 anos, todos os anos, quando chegava no final do ano, eu escrevia para Deus: Senhor, passou mais um ano e a coisa que eu mais desejava, que era ser batizado com o Espírito Santo, eu não recebi ainda, mas eu continuo acreditando que no ano que vem eu vou receber. Eu fiz isso por 21 anos. E todas as campanhas, povo de Deus, todas as campanhas que tinha, eu não tinha outro pedido. Eu não pedia carro, não pedia casa, não pedia nada. Eu pedia para eu ser batizado com o Espírito Santo. Era o que eu mais... E eu via as pessoas orando em línguas, e eu achava lindo. Eu tinha as línguas na minha cabeça, eu sabia reconhecer de quem que era cada língua, porque aquilo, não sei como, aquilo cravava dentro da minha cabeça.
Então aquilo pra mim, eu não sabia nem a importância, né, da oração em línguas naquela época, mas eu queria ser batizado porque eu sabia que Deus tinha uma obra na minha vida, mas eu não entendia como que Deus tem obra e eu não recebia. E aí, provavelmente seja o teu caso, o caso de muitas pessoas, aquela pessoa que ela não é batizada, mas ela sente uma presença, ela sente um poder, ela treme, ela chora, ela, sabe, ela se emociona, mas ela não é batizada, ela não ora em línguas. E um adendo aqui, né? Porque às vezes as pessoas acham que por a pessoa não ser batizada, que ela não tem o Espírito de Deus. Não, e isso é um totalmente engano, diferente. Tá? Então a gente também tem que separar isso, verdade. Porque às vezes a pessoa tem o Espírito Santo, só que ela não recebeu o que a gente fala que é a imersão, né? Isso, o revestimento. Aquele revestimento, aquele mergulho na presença. Poder. Exatamente. Interessante. Tem um ensino, né, que fala que assim que a gente, quem nos convence, né, que a gente precisa de Jesus é o Espírito Santo. Então assim que a gente aceita Jesus, a gente já tem o Espírito Santo em nós, né? Mas o batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo sobre nós. Sim. Então já é um revestimento de poder. Então uma coisa é você ter o Espírito Santo te conduzindo, falando dentro de você, que mesmo que você não ore em línguas e os dons não estão sobre você, como estavam comigo, eu era um crente em santificação, em obediência, sabe? Porque eu desejava mesmo, eu mudei toda a minha vida para isso. Imagina. Eu queria agradar o Senhor e eu fiz de tudo, até achando que eu não recebia por algumas coisas. Então meu nível de santificação foi ficando cada vez mais profundo, porque eu achava que era por isso ou por aquilo que eu não estava recebendo. Então eu fui deixando as coisas. E aí, mesmo assim, não era. Hoje eu sei que não era por causa disso. Entendi. O batismo com o Espírito Santo não tinha nada a ver com santificação. Sim. Tinha a ver com bloqueios que eu tinha dentro de mim mesmo. Bloqueios e que impediam esse imergir do Espírito Santo, esse batismo. Isso. E conceitos errados, né? A gente vem da escola pentecostal antiga. Então, enfim, aquele negócio, né? Fica dando glória, 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 glória. Aí eu falo que é a língua do glu-glu, do peru, né? Então teve essa questão. Não sei se você já passou com isso. Provavelmente você já passou por isso.